Então vamos lá. Está gravando, eu vou abrir o... Bom, fechar tudo aqui. Eita. Então eu vou abrir aquela pasta, né, que eu tinha criado da nossa matéria. Tem, na nossa pasta vai ter dois arquivos, né? O ponto .r, que é o arquivo que a gente escreveu o código, o nosso script, e o ponto .rproject, que é todo o nosso projeto, o ambiente que a gente está trabalhando. Então eu vou clicar nesse ponto .rproject. Então, beleza. Isso deixa eu ver aqui qual que era a tarefa. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Vou tentar resolver isso aqui. Deixa eu ver se eu coloco melhor assim. Vou conseguir ver o meu código aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou... Professor, o senhor está transmitindo, não? Ah, bem lembrado. Eu não sabia se só eu não estava vendo. Obrigado. Acontece direto. Agora foi? Então eu vou fazer tudo de novo, porque Foi sim. eu falei à toa. Eu estou indo naquela pastinha que tinha o que a gente fez do R do ano passada, né? E tem dois arquivos, né? Aula 02.r, né, que são os códigos da aula passada, e tem esse ponto rproj. Esse ponto rproj, que é nosso projeto mesmo, onde está tudo que a gente fez no ambiente. Então eu vou fazer doble clique nesse projeto do R, e ele vai abrir tudo para nós. Tá? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo script. File, new file, add script. Eu clico aí e eu vou colocar aqui gabarito aula 02. Eu tenho um toque que fique bem centradinho. E eu vou salvar esse arquivo. Ele vai salvar já na pasta que a gente está no nosso projeto. Gabarito aula 02. Então, beleza. Vocês veem que o meu tá no modo dark, né? Vocês conseguem personalizar, mas não é importante por enquanto. Né? Mas... Então, beleza. Cria um vetor. Eu vou até copiar um por um aqui. Vou copiar tudo. Né? Fica mais fácil. Fica indo e voltando de tela, né? Depois eu apago. Ai, misericórdia, o que é isso aqui? Ficou horrível. Vou até deletar. Crie um vetor chamado x-uniforme que contenha 100 números aleatórios de uma distribuição uniforme. Beleza. Então, x, tracinho embaixo, uniforme. Né? Vou colocar um R unif, né, de uniforme, 100. Quero 100 números. Né? Por padrão, né, como eu não estou pedindo algum valor específico da distribuição uniforme, ele vai dar para mim quem? Vai dar 100 números aleatórios do uniforme 01. Beleza. Então, vou ter esse código aí que eu vou rodar o código. Né? E ele aparece aqui embaixo, né? Já rodou, já está aqui, né? Logicamente que todo mundo vai aparecer diferente, porque é geração aleatória. O número 2. Vou colocar aqui. 2, né? O que acontece se fizermos log de x uniforme? Vamos lá, vamos ver. O que ele fez, ele aplicou log para todo mundo, né? Ele aplicou logaritmo para cada elemento desse vetor x uniforme. Esse processo de aplicar para cada elemento chama de vetorização, né? Que ele aplicou uma função para todo mundo. Isso daí é bem útil. Cria um vetor chamado x que contenha
100 números aleatórios de uma distribuição Q quadrado com um grau de liberdade. Beleza. X, X, X. Porque eu não sei, eu vou fingir que eu não sei como funciona essa função, tá? Porque eu tenho que definir os graus de liberdade. Não sei onde vai esse cara. Eu vou dar um help, né? Aqui na consola. Um help do R X, que o R de random, né? Random X, que é a distribuição Q quadrada. Então, aqui ele fala tudo que eu quero. N, que é o número de observações. Então, eu vou colocar aqui R X. Aqui N vai ser igual a 100. Esse DF, que são Degrees of Freedom, né, grau de liberdade, eu vou definir para 1. E como que eu sei isso aqui? Porque eu falo DF, Degrees of Freedom. O número não é negativo, fala aí. Né? Então, beleza. Então, eu pedir 1, eu vou plutar. Vou plutar aí. Tá? Então, beleza. Agora, ele vai falar some X uniforme com X, T. E chame o outro resultante como X soma. Beleza. X soma. Colocar X uniforme mais X. Como tanto o vetor X uniforme quanto o vetor X, T, eles têm 100 observações cada, ele vai somar, né, tranquilamente elemento a elemento. Né? Então, beleza. Opa, fiz errado, por quê? Porque eu marquei a letra F, né? Então ele pensou que eu queria rodar só essa parte F. Né? Eu tenho que ficar piscando na linha, mas não marcar nada. Né? Ctrl Enter, já rodou aqui, tem o X soma. Né? Quem a gente não viu o que tem, né? Se quiser ver, eu escrevo lá embaixo, eu sou um monte de número aí. 5. Aplique a função floor aí. O que é, beleza. X soma. O que faz essa função? Essa função está devolvendo né, o maior valor inteiro. Né? O maior valor inteiro de 0,33 vai ter 0, né? Vai ter 0. De 5,7 o maior valor inteiro vai ter 5. Aqui vai ser 0. 2,43 vai ser 2. Né? Assim vai. Né? 0, 0, 5, 0, 2. Né? Beleza. Um número par é par se ele é divisível por 2. Quantos números pares temos em X soma? Dica, operador porcentagem e a função sum podem ajudar. Beleza. A gente tem um vetor, eu vou salvar esse cara aqui, né? Isso. Eu quero fazer o quê? Eu quero ver se cada um dos elementos ele vai ser divisível por 2 ou não. Então eu vou perguntar, né? Se esse número é divisível por 2 ou não. Por quê? Porque se ele é divisível por 2, ele vai ser par, né? Caso contrário, vai ser ímpar. Tudo bem que aqui tem um zero, a gente vai esquecer, vai assumir que está valendo. Professor, Oi. é normal o meu dar diferente do seu? Completamente normal. Porque lembre-se que são números aleatórios. Né? Se desse igual, tem uma coisa errada aí, porque não é aleatório. Tem que dar diferente mesmo. Bom, aqui eu dividi, né? Então, tem vários que deram 0 e deram 1. Né? Deu 0, o que quer dizer? Se aquele número deu 0, né, quer dizer que a gente vai considerar como se fosse par. Né? Caso contrário, como se fosse ímpar. Né? A gente vai contar. A gente vai contar, né? Quantos números são par. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Bom, se eu somar todo mundo, eu vou somar, na verdade, quando são ímpar, né? Porque quando deu 1, quando é ímpar, né? Então, eu não quero isso aí. Então, ele vai somar até 34 aí que deram ímpar. Eu quero somar quantos desses aí são par. Bom, eu posso então contar. Né? Posso fazer uma tabelinha, né? E contar
quantos elementos deram o número 0. Então, 66 caras deram o número 0. Então, 64 deram o número par. Tudo bem que eu estou considerando o 0, tá? Para não complicar nada aí, tá? Não é exatamente a definição do número par, tá? Mas para aprender a usar a função está valendo. Tá? Então, eu poderia ter feito isso aí. Tá? 5, na verdade, foi 6, né? E o último, que é a função que é o set, né? Pergunta para que serve essa função set.feed. Set. Eu não sei para que serve, então eu escrevo o nome dela, coloco um help, né? E eu vou rodar esse código para ver o que dá. Random Number Generation, né? Set.feed recomendado, né, para especificar a semente, né? E quando você gera números aleatórios, né, num algoritmo, né, que começa alguma coisa para começar a gerar números, né, se você quer, sempre que roda teu código, apareça o mesmo número, você vai ter que fixar a semente. Por exemplo, vamos somar aqui, aqui vou fazer a soma desses x uniforme, tá? A soma deu 49 ponto bolinha. De novo, a soma deu 46, 50, 51, 49, 56. Você fala, putz, como assim, né? Porque é aleatório. Se você quer que sempre dê o mesmo número, você coloca um set.seed e coloca um número qualquer aqui dentro. Por exemplo, 1, 2, 3. Por que 1, 2, 3? Porque eu quero. Não tem nenhuma preferência. Então eu rodo os 3, 49, 49, 49, 49, 49. Sempre vai dar igual, porque eu estou fixando, né? Bom, pensa assim, estou fixando o primeiro número que vai utilizar o algoritmo para definir o número aleatório. Se você colocar aqui outro número, 1, 2, 3, 4, por exemplo, ele vai dar outro número, 43, mas sempre vai dar 43. Está fixando como o algoritmo vai começar, né, a gerar isso aí, tá? Então, essa daí era a lição de casa, né? Não tem muita coisa a ver com a matéria, tá? Mas é bom para dar uma praticada no R aí, tá? Simplesmente para aprender a usar as funções e tudo mais. Alguma dúvida aí? Bom, se não há dúvidas... Oh, eu vi aqui, ninguém falou nada para mim, hein, gente? Esse é só o início, né, professor? Sim, aqui eu pedi um uniforme 510, né? Eu fiz um uniforme 01, né? Isso aqui agora me toquei. Vou trocar aqui isso para... Como eu não lembro mais como que faz, é reunif mínimo e máximo. Então, meu mínimo... Opa. Meu mínimo aqui vai ser igual a 5. Meu máximo aqui vai ser igual a 10. Eu vou ter que rodar o código todo aqui. E aqui vou ter que trocar a função. Eu vou rodar tudo de novo. Professor, eu já não entendi nada. Ah, o que acontece é que aqui no exercício para casa, eu pedi 100 números aleatórios do uniforme, só que o uniforme 510, né? Não 01. E estava simulando do uniforme 01. Eu precisava simular do uniforme 510. Então, por isso que eu dei os parâmetros do uniforme, né? O uniforme AB, né? Esse min é o A e esse max é o B. Então, é assim que você define um uniforme 510. Simplesmente porque eu tinha pedido e não tinha me tocado. Tá? Então, aqui vou trocar um pouquinho aqui os códigos. Eu estava achando estranho aqui. Então, eu peço, né? O número inteiro de cada um deles e eu vou perguntar, né, se eles são números pares ou não, né? O 5 é par, o 5 não é par, né? Mas o 8 é par, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Sobrou 1, sobrou 0. Todos aqueles que sobraram 0,
significa que é o número par, né? Então, de novo, eu pego o table, aí eu conto. De novo, né? Dessa vez tive 36 números pares, né? Por quê? Porque é aleatório, né? Se vocês colocam algum outro número, vai dar diferente. E mesmo que você coloque igual aqui, a gente está fixado a semente, se não me engano, para esse aqui, mas não para esse aqui último. Tanto que eu vou rodar de novo, vamos ver se dá igualzinho. 36. Não, dá 36. Beleza. E tinha essa dúvida, não lembrava mais. Eu acho que ele está fixado, como eu rodei todo mundo junto, ele está fixado a semente para os dois caras, né? Então a gente consegue reproduzir esse resultado. Então, assim eu vou salvar. Só lembrando que esse 5D será unicamente porque eu pedi o uniforme 5D, tá? Uniforme 5D, só por isso. Depois da aula eu mando esse código aí para vocês no Google, tá? Alguma dúvida antes de eu fechar o R? Tá maravilha. Vou fechar aqui. Vejam que tudo ficou salvo aqui na pastinha. Levantou a mão, professor. Oh, foi mal aí, foi mal, desculpa. Pode perguntar aí, Vinícius, ou alguém que perguntou. Acho que foi Vinícius. Pode falar, acho que... Ah, tá, foi sem querer. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu até ficava preocupado aí, que tinha ignorado, não tinha visto. E alguém tem alguma pergunta da lição de casa? Se ninguém mais tem perguntas, então bora lá. Vou fechar aqui. Eu vou abrir meus slides. Então, hoje a gente vai começar nossa matéria, né? Falando do modelo de regressão linear simples, tá? O que ele chama simples, pelo simples fato de ele ser simples. Não, mas é verdade. Ele chama simples porque é simples. Vocês vão ver que é bem simples mesmo. Então, a gente vai ver uma introdução, entender por que a gente tem interesse nesse modelo, né? E depois a gente vai ver um pouco do modelo de regressão propriamente dito, um pouco da estimação e alguns exemplos aí no R, tá? E, geralmente eu sempre coloco os códigos nos slides, aí você pode copiar e colar, né, e ir brincando. Mas depois no laboratório eu pego de volta. Aí alguém entrou, tem uma galera aí entrando. Beleza. Então, bom, a gente já tinha visto, né, algumas razões pelas quais a gente tem que estudar análise de dados, né? E uma delas é porque analisar dados agora virou super importante nas empresas e tem muitas oportunidades de emprego, tá? E, sim, as pessoas querem muito pessoas que sabem analisar dados e não tem tantas pessoas para cobrir essa demanda. O salário é bom, tá? Então, e pensa aí por causa do dinheiro, o salário é bom. E o legal de trabalhar com dados é que você pode trabalhar em uma infinidade de áreas, né? Então, é legal se você, por exemplo, você gosta mais de uma parte da administração que trabalhar com dados, você pode ir, né? Fica bem versátil esse negócio aí, né? E que as tomadas de decisão nas empresas, hoje em dia, elas são influenciadas pelos dados, na famosa cultura data-driven, que o pessoal fala, né? Mas basicamente isso é usar dados, né? Análise de dados para ter alguma conclusão. Agora, quando que esse processo de modelagem, né, entra em cena no mundo real? Quando temos uma teoria econômica para testar, né? E não necessariamente econômica, uma teoria sobre alguma coisa, né? A gente pega dados, né? A gente quer testar empiricamente se isso está acontecendo mesmo. A gente pega dados, faz um modelinho, né? E vê se acontece.
Quando temos em mente uma relação, tá? Que ela pode apresentar alguma importância no processo de tomar de decisão. Por exemplo, será que colocar um banner lá na entrada do shopping faz com que a gente venda mais produto ou não? Não sabe, né? A gente faz um modelinho, faz um experimento, né? E depois avalia, né? Se a gente tem que continuar investindo em colocar banner ou não, né? Por exemplo, quem tem microempresa, né? E vende pela internet, né? Será que, por exemplo, todo mundo já deve ter visto, né? Que esses influencers recebem muita coisa de graça, né? Computador de graça, se você é influencer digital, né? Ou brinco de graça, se você é um influencer de moda, né? Por quê? Porque essa empresa tem interesse que esse influencer, né, fale de algum produto, né? Mas será que dar esses brindes para os influencers está aumentando as vendas? Você vai verificar com um modelo, né? E vamos supor que fala assim, está aumentando as vendas, então bora continuar dando coisa para os influencers, né? Porque vamos supor que o brinde, por mais caro que ele seja, vamos supor que seja um computador, que está uns 5 mil reais, né? O que os caras vão ganhar por dar um brinde de 5 mil reais para um influencer é muito mais, né? Então, se está valendo a pena, vamos continuar dando brinde, né? Quando queremos explicar determinados fenômenos, né? Por exemplo, nesses casos da Covid, né? Muita gente está tentando fazer modelo, né? O problema é que não tem tanto dado assim. Agora, até que tem, né? Mas se tentando quer um modelo, né? Para explicar, putz, quais são os fatores que fazem com que uma pessoa, por exemplo, que pega Covid morra, por exemplo, né? Porque tem gente que pega Covid e morre, tem gente que não morre, né? Por que isso, né? Será que a gente consegue criar um modelo para isso, né? Logicamente que é muito complexo, né? Mas você tenta fazer um modelo para tentar explicar algum fenômeno, né? Queremos saber se o aumento ou diminuição de uma variável, por exemplo, influencia a outra, né? Por exemplo, preços de imóveis, né? Será que, por exemplo, se, dependendo da cidade, né? Se esse apartamento ficar perto da rodoviária ou do ponto de ônibus, será que é mais caro, mais barato? Será que a gente consegue encontrar uma relação? Se a gente, como imobiliária, encontrasse essa relação, então, casos que ficam mais perto da rodoviária do ponto de ônibus, a gente poderia colocar um valor um pouquinho a mais, né? Aí eles vão ganhar mais também, né? Porque a imobiliária ganha em função do negócio que faz, né? E talvez a pessoa que vai comprar, né? Por ter essa facilidade de estar perto do ponto de ônibus, da rodoviária, está disposto a pagar mais, né? Professor, Sim, isso aí é correlação, né? sim. É correlação, mas existem modelos, né? Que te ajudam a entender essas relações. Logicamente que uma correlação não explica uma causalidade, né? Mas existem modelos, né? Dependendo quão sofisticado você monta eles, né? Eles vão conseguir, de alguma forma, isolar alguns fatores comuns, né? Que poderiam aí estar correlacionados, né? E simplesmente você ver para aquele único fator, né? Que você tá interessado. E outra coisa é fazer previsão, né? E, por exemplo, uma coisa, quando você fala previsão, todo mundo pensa, vou fazer uma previsão do preço de ação, né? Isso daí não é tão fácil quanto parece assim, não, tá? Mas dá para fazer previsão de muitas outras coisas, tá? Dá para prever risco, por exemplo. Dá para fazer previsão do volume de vendas. Dá para fazer sei, previsão de estoque que você precisa para ter, se você tem um armazém lá, um centro de distribuição. Então dá para fazer previsão de um monte de coisa, né? Professor, Sim. uma dúvida. Para fazer previsão, para fazer previsões de uma forma geral, né? Tem métodos quantitativos e métodos qualitativos, certo? Certo. Descritivos, né? Acho que é o que falo. E aí, como tem alguma forma de unir os dois?
Se de fato você está interessado entre métodos quantitativos e qualitativos, não é tão simples assim unir, tá? Tem como você dar um achismo, né? Uma coisa que você acha que vai acontecer no teu modelo, dá para colocar, tá? E se você estava querendo falar disso de previsão em modelos quantitativos, aqueles mais descritivos, né? Basicamente, aquele mais descritivo, você vai ter uma ideia geral, mas você não pode tomar quase nenhuma conclusão disso, né? E vai ser um modelo quantitativo mesmo, né? Um modelo propriamente dito, que vai te fornecer toda a informação. Tá? Porque, por exemplo, para fazer previsões de vendas, por exemplo, de uma loja, você pode usar os dados passados ali e calcular estatisticamente quanto vai vender, mas nisso você não considera outros fatores que são qualitativos, né? Sei lá, enfim, dados econômicos, sei lá, tipo movimentação da economia, do setor, esse tipo de coisa. Tem como mesclar os dois? Tem. Por exemplo, você pode pegar o histórico de vendas, né? Vamos supor, no shopping, né? Você tem um histórico de vendas, né? E você poderia incluir, por exemplo, uma variável Covid, né? Como aquele histórico antes do boom da Covid, né? E depois, né? Ou, por exemplo, política de governo, né? Na época da Dilma era uma coisa, na época do Bolsonaro é outra. Né? Você pode incluir variáveis, né, que te falem isso e te ajudem a explicar como você comportaram suas vendas. Né? Dá para como misturar assim. Entendi. Valeu, professor. Uhum. Então, supõe que a gente está interessado em entender, explicar ou prever, tá, uma variável y. Tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um conjunto de variáveis, né, P, né, que eles chamam x1, x2, xp, né, e a gente vai utilizar essas P variáveis, né, para explicar esse y. Né? Então, geralmente a gente vai trabalhar com um modelo dessa forma, né, que y ele pode ser escrito em função dessas P variáveis, que a gente chama de explicativas, mais um U. E esse U é uma perturbação aleatória. Né? Por que ele é importante? Porque, de fato, né, você pode pensar assim, né? A vida não é uma fórmula matemática tão bonitinha assim. Né? Os fenômenos são muito mais complexos do que coisas que a gente conhece como uma linha reta, por exemplo, como uma curva. Né? Então vai ter coisas que a gente pega esses modelos para tentar aproximar alguma coisa, mas tem coisa que não é determinística, né? Que depende de um monte de outros fatores do acaso. Né? Então tudo isso vai cair na nossa perturbação aleatória. Tá? Olha, o que acontece na prática? Na prática, a gente não conhece essa função f. Se conhecesse, seria muito mais fácil. Né? A gente não conhece. Tá? Então, a gente utiliza os dados que a gente vai pegar na nossa amostra, né, para estimar essa função f, né, por uma função f chapeuzinho. Né? A gente não conhece f, mas em função dos dados a gente vai estimar esse cara f aí. Tá? Então, com esse f chapéu, né, a gente vai, com esses x a gente observou, a gente tem, né, a gente pega esse f chapéu, né, pega os dados e vai obter esse y chapéu. Porque vocês vão ver basicamente que depois o valor esperado dessa perturbação aleatória é zero, né? Então ele vai desaparecer no final das contas. Pelo menos sem valor esperado. Esse chapeuzinho, sempre que vocês veem esse chapéu tem o significado de estimado. Então, esse F chapéu é F estimado. Esse Y chapéu é Y estimado. Tá? Esse daí é a convenção. Todo mundo que coloca chapéu quer dizer que é estimado. Na nossa matéria, o foco da nossa matéria é que essa função f é uma função linear. Né? Dessa forma aqui. Né? Beta 0 mais beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta pxp. Tá? Então, essa função tomou uma cara um pouco mais fácil, né? uma forma linear. Só que ainda a gente não conhece tudo essa função. A gente só conhece a forma, que é uma forma linear. Mas não conhece os betas. Né?
Então, o que a gente faz? A gente pega os dados, né? Vai pegar os dados para estimar esses betas. Né? Lembre-se que no caso geral, a gente pegava os dados para estimar essa F. Como a gente está assumindo que essa F é linear, né? O único que falta aqui é estimar esses betas aí. Tá? Que a gente vai aprender como fazer isso. E é importante que a gente entenda que, assim, dependendo da área que você estuda, né, essas variáveis x e y, eles têm diferentes nomes, tá? E eu gosto de passar isso porque, às vezes você está muito numa área, né, e quando a gente fala um outro nome, você fica confuso. Tá? Então, y, ele é chamado de variável dependente, variável explicada, variável resposta, variável prevista, regressando ou variável target. Tá? Esse variável target é um nome muito comum no mercado, mas não muito comum na academia. Tá? E quando eu pergunto target, eu penso totalmente em outra coisa. Mas eu coloquei porque eu acho importante, né? Que as pessoas na empresa falam muito, qual que é a tua variável target? Né? Então, se você nunca ouviu esse termo, fala, o que ele está falando? Né? Então, target é simplesmente meu Y. E X recebe vários nomes. Variável independente, que provavelmente é o mais usual. Explicativa, variável de controle, variável previsora, regressor, covariável ou future. Né? De característica, basicamente em inglês. Né? E esses dois termos aqui que saem em inglês são bem utilizados nas empresas, tá? Vamos ver que eu tento manter alguns termos em inglês, tá? Para que quando vocês tiverem oportunidade de trabalhar com dados na empresa, né? E assim acostumados com alguns termos, tá? Mas eu coloquei aqui, mas raramente utilizo o nome target e future aqui nas aulas, tá? Eu não consigo me acostumar com esses nomes comerciais, tá? Mas eu coloquei aí só para ter controle, ter noção que existe. Tá? Eu tinha falado que existem vários tipos de dados, estrutura de dados, né? Corte transversal, séries temporais, transversal agrupados e dados de painel ou longitudinais. E para cada tipo dessas estruturas, né, existem modelos diferentes, né, para tentar abordar esses problemas. E no nosso caso, a gente vai focar no corte transversal na primeira parte da matéria. E na segunda parte da matéria, a gente vai focar com séries temporais. Então, só lembrando que um corte transversal consiste numa amostra, né, de indivíduos, pode ser, na verdade, não necessariamente indivíduos, né, podem ser empresas, países, regiões, né, uma amostra de elementos, na verdade, né, tomadas em um determinado período de tempo. A gente pode pensar nesses dados transversais, né, como uma foto panorâmica, né? Antigamente falava muito de foto, né? Que você bate uma foto, né? E tem aquilo que você vê no momento, né? Mas eu gosto de falar aqui mesmo uma foto panorâmica, né? Porque a panorâmica, assim, você não pega toda a foto no mesmo instante. Ele tem uma pequena variação de tempo quando você passa pela câmera, né? Mas isso acontece muito na prática também. Você não pega todo mundo no mesmo exato milissegundo, vamos falar assim. Você, às vezes, tem um estudo que demora um dia, uma semana, né? Então você dá uma foto panorâmica mesmo. E as séries temporais, né, que são um pouquinho diferentes, que são observações, né, de uma ou várias variáveis, né, ao longo do tempo, né? E é um pouquinho diferente do corte transversal. Corte transversal é aquilo que você vê nesse intervalo pequeno de tempo, né? Séries temporais, você vai acompanhando, né, ao longo. Por exemplo, que alguém perguntou no começo, histórico de vendas, né? Histórico de vendas é uma série temporal, né? Quantas vendas você teve em janeiro, fevereiro, março, abril, né? E assim, desde que a loja abriu em 1950, vamos pensar. Você vai ter um histórico de preço enorme, de venda enorme, né? E isso daí é uma série temporal.
E a característica principal da série temporal é que ela tem uma ordem cronológica, né? Temperatura de tempo também é uma série temporal. E tem o transversal agrupado aqui, tá? Mas a gente nem entra isso nessa matéria, tá? Mas elas existem, tá? E logicamente que eles precisam de métodos mais complexos, né? Enquanto a estrutura dos dados fica mais complexa, você vai precisar de métodos mais complexos para conseguir lidar com eles, tá? E você vai ver que já mesmo séries temporais, tá? É muito mais complexo do que corte transversal. Tá? Então, nessa disciplina a gente vai ver os princípios básicos de como analisar dados de corte transversal quanto de séries temporais. Tá? Existe muito mais do que a gente vê nessa matéria, mas nessa matéria eu tento passar pelo menos algumas coisas que vão te dar aquele pontapé inicial. Né? Você vai entender e você vai ser capaz, né, de depois se aprofundar, se você quiser, né? Mas você vai ter uma noção, eu considero boa, né, para começar a modelar dados. Então, dentro desse contexto, né, que a gente está de corte transversal, o primeiro modelinho é o modelo de regressão linear simples. Tá? Vou voltar para esse alguém esperando. Eu suponho que a gente tem duas variáveis, x e y. Tá? Então, a gente quer explicar y em termos de x. Ou seja, quero estudar y, né? Como varia y em função das variações de x, ou predizer y em função de x, né? Então, x é uma única variável, né? Então, basicamente, o modelo de regressão linear simples é dado pela seguinte equação, né? Que meu y, que está à esquerda, ele mantém essa relação, né? Beta 0 mais beta 1x mais u. Onde y é minha variável dependente, x é minha variável independente. Esse vetor aí, beta, né, que tem beta 0 e beta 1, são os parâmetros do modelo. Esse beta 0 é chamado de intercepto. E beta 1 é o parâmetro de inclinação. Tem importância os nomes? Não muito, tá? Mas é bom, assim, para não saberem. Quando alguém fala, intercepto, né? Você sabe que é esse cara aqui. Mas, assim, esse é um conhecimento que vem muito natural à medida que a gente vai acompanhando a matéria. E esse U é no seu termo de erro ou perturbação, que representa outros fatores, né, além de X, que podem também afetar Y. Fatores que a gente não controla, que não consegue pegar, né, e um monte de coisa. E a própria natureza aleatória do fenômeno. Né? Então, Professor, sim. Perdão, eu não entendi esse beta. E... O beta é 0 mais i, né? Mais 1. Beta 0 mais 1. No caso ali, o beta. Tá Aqui ali, beta 0 mais beta 1, né? Isso. Tá. É que o modelo de regressão linear simples, né, ele tá falando, ele chama simples porque tão simples quanto essa relação aqui. Você vê que é uma relação bem simples, né? É um beta 0 é uma reta, né? Beta 0 mais beta 1x mais um carinha aleatório aí, né? Então, essa daí é a forma do modelo de regressão. Né? É uma equação da reta, basicamente. Sim. Mas por que tem que somar? Tipo, ele é o A da equação, não é? Isso. Não, porque a gente está assumindo que a relação assim, essa é a suposição do modelo. Né? Você pode falar, você poderia multiplicar? Poderia, né? Mas você consegue aplicar logaritmo e vai cair um carinha para fora também. Né? Mas assim, você vê que ele é tão simples que você até se perguntou, por que somar esse cara? Né? Porque foi a proposta inicial, né? Você sempre vai tentar modelar as coisas da forma que seja o mais simples que você consegue. Tá? Se você multiplicasse, Perdão. vamos supor, beta 0 por beta 1... Eu perdi a conexão, professor. Perdão, voltei agora. Eu tranquilo. não peguei o que o senhor falou. Não, eu estou falando que o modelo chama regressão simples, porque ele é tão simples, né? Como essa equação da reta, né?
E logicamente você poderia falar, eu poderia multiplicar esse beta 0 por beta 1, tá? Mas se você multiplica beta 0 por beta 1, ele seria praticamente um novo beta 1, né? Um beta 1 x, né? Então, você não estaria ganhando muita coisa, né? Então, né, você vai colocar esse beta 0 aí, né, para forma de controlar, né, de começar por um nível inicial, né? E vocês vão ver que em alguns casos, esse cara aqui vai te dar qual que é a média, né? No fundo, está te falando qual que é a média, né? Porque a gente vai para frente, né? Então, você vai ter a média mais alguma coisa, né? Que depende do teu fator, né? Mais um termo aleatório, né? Mas, basicamente, a proposta é simples, né? Porque a gente sempre tenta fazer o modelo da forma mais simples possível. Então, por isso que ele tem essa forma simples, né? E também porque multiplicar aqui beta 0 por beta 1 é basicamente um beta 1 estrela, né? Então a gente está perdendo um parâmetro aí que poderia trazer alguma informação útil para nós. Tá? Não sei se ficou claro aí. O senhor vai trazer algum exemplo? Vou sim. Então acho que vai ficar mais claro, porque eu não entendi o que seria o 0 e o que seria o 1, mas acho que eu vou entender com exemplo. Opa, beleza. Então, por enquanto, a gente vai continuar trabalhando com esse beta 0 e beta 1, e a gente vai ver ao longo acho que da aula de hoje, né, quais são os papéis desse beta 0 e desse beta 1 na história do modelo. Tá? Por exemplo, alguns casos de um modelo de regressão linear simples, né, poderia ser o salário, né, tentar explicar o salário em função dos anos de educação. Né? O que a gente espera? Né? Uma pessoa que estude mais, ganhe mais. Né? Professor, mas eu conheço meu vizinho que ele nem graduação fez e ele está nadando de dinheiro. Pode acontecer? Pode. Logicamente pode acontecer, né? Mas o modelo tenta pegar o quê? Tenta pegar o padrão principal, né? Embora tenha gente que vai sair desse padrão principal, não é a grande massa da população, né? Que tem essa, vamos chamar assim, essa sorte, essa sacada, né? Geralmente pessoas que estudam mais, né? Acabam ganhando mais, né? Por exemplo, né? Em algumas áreas, né? A pessoa quando se forma já tem um teto para ser contratado, um piso, na verdade, para ser contratado, né? Não pode ganhar abaixo de tanto valor, né? Coisa que não todas as pessoas têm. Né? Por exemplo, vendas do Galaxy Note 20 e gastos em publicidade. Será que se a gente gastar mais em publicidade, a gente vai alavancar as vendas? Né? Se essa relação for positiva, ou seja, se esse betão for positivo, né, a gente vai continuar, né, injetando dinheiro para gastar em publicidade. O que significa? Vamos supor que esse gasto de publicidade seja zero. Tá? Beta 1 por 0 é 0. Tá? Quer dizer que eu vou vender que nada, né? Não, você vai vender alguma coisa, né? Por quê? Porque os Galaxy são da Samsung, a Samsung é uma marca reconhecida, né? Então, mesmo que eles não queiram gastar em publicidade, eles vão vender alguma coisa, né? Então, isso aí que você pega no estado zero aqui, gasta em publicidade, eles vão vender, né, beta 0 unidades, né? E vai ser um valor médio aí, vamos supor, né? Quando você não tem nada para essa variável gasto em publicidade. Né? Então, é aí que esse beta 0 começa a entrar em cena. Né? Que ele, mesmo quando a variável explicativa pega o valor 0, não significa que as vendas ou o salário vai ser 0. Né? Por exemplo, se essa educação for anos de educação formal, né? Significa que se a pessoa não estudou nada e trabalha, ela não vai receber salário? Ela vai, né? Mas ela tem 0 anos de educação formal. Mas ela vai receber um salário, porque está trabalhando, né? Então, esse beta 0 vai tentar pegar esse efeito, né? Aqueles caras, né, que estão aqui no zero. Né? Tem variáveis que não começam no zero absoluto, né? Se você está trabalhando, o salário não começa em 0, né? Vamos supor que você é CLT, né? Você tem um salário mínimo, né?
Então, a gente vai começar com o salário mínimo, né? Então, esse salário mínimo vai ser... A gente vai pegar esse cara com o beta zero, por exemplo. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação ao beta 1. Ah, Me dá a impressão, olhando para a equação, de que existe uma relação, assim, infinita. Quanto mais dinheiro eu gastar em publicidade, mais eu vou ter venda. Tem como eu isolar, fazer alguma outra operação para entender, por exemplo, sei lá, quanto cada real investido em publicidade retorna em venda, por exemplo? Ou até aonde que essa relação fica positiva? Até quanto que eu posso gastar em publicidade que vai retornar em venda? tem, claro que tem. E, na verdade, assim, a gente dificilmente trabalha com um modelo de regressão simples, né? A gente coloca mais variáveis, né? E uma das outras variáveis que a gente poderia colocar seria gastos em publicidade ao quadrado, né? Aí você não vai ter uma reta, né? Você vai ter uma curva, né? E a curva você vai ver que vai chegar um ponto, né? Que você vai injetar mais dinheiro em publicidade e vai vender mais. Mas vai chegar uma hora que você vai injetar mais, mas as vendas vão permanecer constantes, né? Porque não tem mais para onde subir, né? Porque você já controlou tudo isso, né? Então tem como pegar tudo isso assim. Beleza, valeu. Uhum. Professor, o beta 1 ele multiplica o gasto de publicidade? Isso. Tanto que na hora de ver a interpretação, a gente vai ver, por exemplo, né? A cada aumento de uma unidade em gasto em publicidade, né? As vendas aumentam em beta 1 unidades, né? Dependendo desse valor, né? Aumenta se positivo, né? Se negativo, diminui em beta 1 unidades, né? Entendi. E esse beta 1 é a correlação? Ele tem função de correlação, sim. Ela depende desse cálculo. Entendi. Ok. Obrigado. Imagina. A pressão arterial, por exemplo, e a dosagem de um determinado medicamento, né? Eu vou supor que a gente tem, todo mundo aqui tem pressão alta, né? Não estou jogando praga para ninguém, mas vamos supor que a gente tem pressão alta, né? Todo mundo precisa de medicamento para baixar a pressão, né? Vamos supor que a Nelícia aí, ela trabalha numa empresa, né? Que eles estão tentando montar um novo medicamento, né? Para baixar a pressão, né? Então, eles começam a aplicar esse novo medicamento, né? Eles querem ver qual que é a dosagem, né, correta para diminuir a pressão, né, por exemplo. Você vai colocar a maior dosagem, né? A gente vai esperar o quê? Vamos supor que esse beta 1 é negativo, né? A pressão vai começar a cair, né? E, logicamente que se a dosagem for zero, não significa que a pressão vai ser zero. Essa da pressão aí vai ser pega por esse beta zero aí, né? Então vai ter um nível inicial, né? E daí a gente vai aumentar ou diminuir o valor desse nível, né, em função da dosagem, se você dá mais dosagem ou menos dosagem. Deixa eu ver algo aqui. Notas do Enem, por exemplo, e horas semanais de estudo, né? A mais horas de estudo, o que a gente espera? Né? Que a nota do Enem seja melhor, né? Então a gente consegue calcular uma relação, né? Por exemplo, vamos supor que sabe que eu não sou brasileiro, então não faço ideia como sendo direito o Enem. Vamos supor que o Enem vai de 0 até 100. Tá? Vamos supor. Né? E você vê, né, que vamos supor que a média seja 50. Né? Você vê que no histórico, né, para você passar no curso que você quer, você deveria tirar no mínimo 70 pontos no Enem. Né? E você vê que tem uma relação. Né? Fala assim, putz, se eu estudo 5 horas de estudo, né, minha nota de Enem esperada vai ser 60 pontos. Se estudar 6 horas semanais, vai ser 63. E assim você vai. Vamos supor, se estudar 9 horas semanais, eu consigo chegar nos 70 pontos, né? Segundo o modelo que a gente tem. Então você já vai, né, focado em estudar 9 horas semanais. Né? Significa que vai acontecer que você vai estudar 9 horas e vai passar? Não. Né? Você vê que você encontrou uma relação, né, que o esperado, né, que a gente espera que aconteça é isso. Lembre-se que tem um termo aleatório, tá? Termo aleatório é porque, por exemplo, tem pessoas que têm um coeficiente intelectual muito mais alto do que outras, né? Quem tem um coeficiente intelectual mais alto, talvez não precise estudar tudo isso, precisa estudar menos. Quem tem um coeficiente intelectual um pouquinho mais abaixo, precisa estudar mais, né? Mas, no geral, né, na grande massa, a gente consegue encontrar uma relação, né?
E, logicamente, que à medida que a gente coloque mais variáveis, né, a gente vai refinando essa relação, né, e obtendo modelos cada vez melhores. E assim tem vários exemplos, né, satisfação de trabalhadores e tudo mais. Tá? Professor, Sim. esse erro que utiliza na equação é padrão ou a gente define ele? Não, esse termo de erro U é um termo de erro que a gente não observa. A gente sabe que está lá, mas a gente não observa. Eu não tenho como medir o erro. Não tenho. E é um termo que está no modelo que a gente faz umas contas lá, né? E consegue calcular uma coisa que aproxime isso, né? Mas esse erro a gente não observa. Entendi. Uhum. Bom, então, todos esses exemplos, né, a gente sempre estava interessado em saber como a variável x, tá, ela afeta, né, explica, né, ou ajuda a predizer a variável y. Né? Esse era sempre o comum em todos esses exemplos. E um problema de interesse, né, sempre é saber qual que é o efeito de x, né, sobre y, mantendo fixos os outros fatores. Tá? E por que tem que manter fixos outros fatores, né? Porque a gente tenta controlar tudo, né? E deixar simplesmente que essa única variável x tenta explicar para a gente uma relação. Então a gente fixa todas as outras variáveis. Né? Por exemplo, a cada 10 mil publicidades são vendidas em média 22 Galaxy Note 20. Tá? Isso poderia ser uma coisa que a gente está interessado. Né? Então, uma relação. Né? A cada hora adicional de reuniões virtuais por semana, em média, o índice de satisfação dos trabalhadores cai em 5%. Né? Sabem que no começo todo mundo estava amando o home office, né? Hoje em dia as pessoas não aguentam mais reunião virtual, né? Então vai te deixando cansado, né? Então pode ser que a gente encontre que para cada hora adicional a satisfação da pessoa está caindo. E por que isso é importante, professor? Porque quão satisfeitas estão as pessoas, isso daí também é um indicador de produtividade, né? Então, isso, a pessoa satisfeita, acaba trabalhando de qualquer jeito, né? Então, vamos supor, se o pessoal se a área de gestão de pessoas, né? Encontrasse uma relação assim, eu falaria para os gerentes, pessoal, segura aí a mão, evite marcar reuniões virtuais desnecessárias, porque isso aí está afetando, está fazendo que a satisfação dos trabalhadores ela está caindo. Né? Então, a pessoa vai trabalhar desmotivada, ou vai querer mudar de emprego. Essas coisas não são boas para a empresa. A cada hora adicional, por exemplo, em média, o aluno tem um ponto adicional na nota de Enem. Então, você vai estudar mais, né, para ter mais pontos. E esse negócio de manter fixos outros fatores, tá? E na área da econometria, tá? É conhecido como efeito ceteris paribus. Tá? A gente precisa saber não precisa saber não, mas caso você leia algum livro de econometria, né, eles gostam de falar muito isso. E nem sei se fala exatamente ceteris paribus, ou sei lá, algum acento aí eu errei, tá? Mas isso, no fundo, quer falar mantendo fixos os outros fatores. Tá? Não tem mais diferença. Então, vamos tentar entender um pouquinho isso, né? A gente tem essa relação, y é igual a beta 0 mais beta 1x mais u, tá? Como u, ela está pegando todos os outros fatores que a gente não pegou em x, bem como a parte aleatória, né? Se todos os outros fatores são fixos, quer dizer o quê? Que a variação de u é constante, porque está tudo fixo. Tá? Então, se a gente aplicar variação, né, tanto em y quanto em x e em u, como a variação de u é zero, né, o modelo vai ficar dessa forma. E o que quer dizer isso? Se x varia em uma unidade, né, y varia em beta 1 unidades. Né? É por isso que a gente encontrou outros fatores, para a gente ver, né,
como que essa diferença em x vai influenciar a variação em y, tá? Então, se x varia em uma unidade, y varia em beta 1 unidades. Mas aí que vem o problema, né? Como podemos manter os fatores fixos quando, na verdade, a gente está ignorando eles, né? Porque a gente só tem x. E em u a gente não observa nada, né? Então, aí é difícil, né? Então, na verdade, como a gente quer estimar esses beta 0 e beta 1, a gente unicamente consegue obter alguns estimadores confiáveis desse cara quando a gente tem algumas hipóteses sobre como que é a relação de U com X, tá? E um erro muito comum é que as pessoas pensam que a gente assume uma hipótese, tá? A gente não faz isso. A gente estabelece hipóteses e no final tem que verificar essas hipóteses. Por quê? Porque todos os modelos, tá? Seja que vocês vejam modelos de estatística, econometria, machine learning, todos os modelos são construídos, tá, sobre um conjunto de hipóteses. Tá? E o desempenho desses modelos, seja eles vão funcionar bem ou não tão bem, dependendo se essas hipóteses elas são verificadas ou não. Tá? Então, sempre que a gente monta um modelinho, no caso, modelo de regressão, né, a gente tem que saber quais são as hipóteses, né, e ver se elas são verificadas. Porque se elas não são verificadas, a gente vai ter umas consequências que vão fazer que nosso modelo comece a ter um desempenho bem ruim. Tá? E como se traduz um modelo com desempenho ruim? Um modelo com desempenho ruim vai te levar a você tomar uma decisão errada. Tá? E no nosso negócio é tomar uma decisão boa, né? Não uma decisão que vai ser mais ruim do que outra coisa. Né? Então, essas hipóteses quais são? Que o valor esperado desse termo aleatório U é 0. Tá? Isso daí é tranquilo, tá? Por quê? Porque se não for, né, pensa aí, tudo vai cair no beta 0, né? Então, não tem problema. E a esperança condicional, tá? Que eu passei lá na primeira aula, de U dado X, ela é igual à esperança de U, que no caso é 0. O que quer dizer isso, né? Que independente do valor de X, independente do valor que o valor de X assumir, né? A esperança de U, tá? É igual, é constante para todo mundo. Ou seja, ela não depende do valor de X, ela não varia em função de X, né? Isso daí para a gente é bem interessante. Tá? Então, no modelo com intercepto, ou seja, esse beta 0 aí, dizer que o valor de U é 0, tá? É bem tranquilo, porque a gente sempre pode assumir, tá, que esse valor é 0, porque mesmo se não for, né, aquele beta 0 vai acabar capturando essa média, né? Então essa esperança de U vai ser 0. Né? Porque esse U seria U mais uma constante. Né? Essa constante vai para o beta 0, você vai ter essa esperança de U igual a 0. Né? É por isso que essa constante é importante. Existe como modelar sem constante? Existe. Tá? Mas não é uma prática muito recomendada assim, e você acaba perdendo muitas coisas. Né? Você acaba perdendo interpretação, você acaba perdendo alguma forma mais simples de fazer as contas. Tá? Então, por padrão, a gente sempre deixa o beta 0 aí. Tá? Não significa que não tenha casos que você pode tirar. Pode. Tá? Mas a recomendação é que você tem que ser muito esperto numa área, tá? Para arriscar a tirar o beta 0. Caso contrário, deixa o beta 0 aí, que não serve mais para ninguém. E essa esperança condicional está dizendo que o valor meio dos fatores não observáveis, né? Todo mundo que tem um, é o mesmo para todo o valor de x. Tá?
Sem isso, esses são alguns das hipóteses, a gente vai ver mais depois, né? E se isso não acontece, o modelo aí começa a ficar ruim. Começa a nos levar a conclusões um pouquinho erradas. Né? Então, pensa comigo. Se no modelo de regressão linear simples a gente aplica esperança condicional do x para todo mundo, a gente vai ter o quê? Que a esperança de y dado x igual a esperança de beta 0 mais beta 1x mais u dado x, né? Que é a relação. Como a esperança condicional, né? A gente tem a propriedade da linearidade da esperança, a gente sai, né? Vai ficar a esperança de beta 0 dado x, mais a esperança de beta 1x dado x, mais a esperança de 1 dado x. Só que beta 0 e beta 1 são números, não são aleatórios. Então, esses caras vão sair. A esperança de 5 é 5, a esperança de um número é um número. Então, beta 0 vai sair, esse beta 1 vai sair da esperança e vai começar a multiplicar, né? E o valor esperado de x, dado que você já conhece x, né? É x, né? Porque parou de ser aleatório porque você já sabe o que é o x, né? Então é x também. E essa esperança de u dado x, por hipótese, ela é zero. Né? Então o valor esperado de y dado x, né? Ele é quem? Ele é beta 0 mais beta 1 dado x. Pensa comigo. Se esse x for igual a zero, qual que é o valor esperado de y? O valor esperado de y, dado que x é igual a zero, é beta 0. Por isso que o beta 0 é importante, né? Porque ele vai te dar uma noção da média, né, desse y aí, do valor esperado. Né? Para diferentes valores de x, você vai ter um valor esperado diferente, né? Porque é uma esperança condicional, mas no caso que x vale 0, é beta 0. Tá? E essa relação é bem importante que vocês lembrem sempre. Tá? Por quê? Porque no final das contas, quando a gente estimar esses caras, beta seria beta 1, né? Esse y chapéu que a gente vai ter aqui vai ser uma aproximação desse valor esperado. Né? Professor, Sim. perdão, eu não entendi ali o finalzinho, como é que virou esperança de x dado x. Essa aqui. Deixa eu tentar. Peraí, deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu entrar aqui no site. Acho que eu posso pegar um slide aí qualquer. Ver se funciona. Vou pegar aqui simplesmente para conseguir escrever. A gente tem o quê? Que o nosso modelo é assim, né? Y igual beta 0 mais beta 1x mais 1. Esse é o nosso modelinho. Então, vou aplicar a esperança condicional para todo mundo, né? Esperança de y, eita, dado x, ele é igual a quem? Como apliquei na esquerda, também aplico na direita. Né? Vai ser aqui beta 0 mais beta 1x mais u, e isso dado x. Tá? Isso aqui vai ser igual a quem? Beta 0 dado x mais esperança de beta 1 x dado x mais esperança de u dado x. Tá? Isso aí, esse passo aqui é uma propriedade. Propriedade da esperança condicional. Tá? Então, beleza. E
como beta 0 é um número, né? A gente calcula a esperança de variáveis aleatórias, na verdade, esse cara aqui vai sumir. Né? A esperança do número, o próprio número é beta 0. Opa, beta 0, não beta 6. E aqui, como beta 1 é um número, vai ficar beta 1, esperança, x dado x. E esse cara aqui, que vai ser 0, né, por hipótese, que é a hipótese do modelo, e o D. Só que esse esperança x do x, tá? Ele, por propriedade, é x. Tá? Aqui. E... propriedade. Então, no final das contas, eu tive o quê? Acho que não vai caber aqui. Tudo isso era igual a... vai ser igual a beta 0 mais beta 1 x. Né? Então, tenho que a esperança condicional de y, que é a variável que eu quero prever, explicar, entender, dado um valor de x, né? Ela vai ser igual a beta 0 mais beta 1x. Ou seja, para diferentes valores de x, eu vou ter um diferente valor esperado. E por isso que a gente constrói aquele modelinho, né? E quando x toma um valor, né? A gente espera que nosso y seja esse valor, né? Espera, porque é o valor esperado, né? E não é que vai ser, né? A gente espera, né? Então, isso aí. Valeu, professor. Imagina. Se tiver dúvida aí, pessoal, pode perguntar, viu? Não precisa ficar aí com medo. Pode perguntar à vontade. Então, a média de y aumenta em beta 1 por unidade em x. Né? Se x aumenta de 100 para 101, né? Esse cara aqui vai aumentar em beta 1 unidades. Né? Lembra quando eu fazia aquela diferença de y igual a beta 0 mais diferença? Acho que era isso aqui. Né? Tá aqui? Né? É a mesma coisa. Né? Só que agora a gente entendeu a relação bonitinha. E... bom, então, só para fixar melhor, vamos supor que essa variável u seja aptidão, né, esses fatores que a gente não pegou, né, por algum motivo, e x seja área de educação. Tá? Essa hipótese que a gente tinha, né, de esperança de u dado x ser sempre igual à esperança de u, tem que ser o quê, né? Que o valor esperado dessa aptidão, né, independente do estado de educação, sempre vai ser o mesmo. Né? Ou seja, ele não está influenciando nessa relação que a gente tem. Se a gente não tiver essa verificação dessa hipótese, aí que nosso modelo começa a ficar estranho. Por quê? Porque lembre-se que eu utilizei que esse cara aqui é 0. Né? Eu utilizei essa hipótese para chegar a essa conclusão. Se isso aqui não for 0, né, se isso varia, aí a relação não funciona mais. Né? Então a gente vai chegar uma hora, né, ao longo da disciplina, que a gente vai focar em verificar essas hipóteses, tá? Então, se você entende, se você tem alguma evidência de que isso não acontece, né, que essa média não é igual para todo mundo, né? Então, a gente não vai utilizar mais esse modelo, né? Porque a gente está usando um modelo que se baseia em algumas hipóteses, quando essa hipótese não está sendo verificada. Né? Então, aí a gente não vai poder utilizar. Né? Geralmente, o que a gente faz? Né? A gente vai ter várias variáveis, né? Então, não apenas uma. Né? Então, aquele U que vai ficar, né? Dado que a gente já considerou todas as variáveis importantes, né? Vai acontecer assim que é constante. Tá? E quando não, também tem modelos mais avançados para contornar o problema. Então vamos lá. Antigamente eu coloquei beta 0 e beta 1, né? Só para entender.
para entender melhor, a gente vai deixar algum valor fixo. Nosso beta 0 vai ser 1.05, nosso beta 1, 0.5. Tá? E essas hipóteses estão acontecendo. Então, a média de y aumenta em 0.5 por unidade de x. Né? No fundo, é isso que a gente está fazendo com o nosso modelinho. Agora, qual que é o problema dessa equação? O problema é que a gente nunca conhece esse beta 0 e beta 1. Né? Se conhecesse, estaria ótimo, né? E é só substituir os valores e pronto. Né? Mas na prática, a gente não tem como fazer isso. Na prática, a gente vai estimar esses caras, esse beta 0 e beta 1, a gente vai utilizar os dados, né? E assumindo que essa relação é verdadeira, a gente vai encontrar valores, né, que vão nos aproximar esse beta 0 e beta 1 verdadeiros, que a gente nunca vê, nunca observa, né? Mas os dados, assumindo que a relação é correta, vão nos levar a um valor aproximado, aí. Um valor estimado, na verdade. Né? Então, é aqui que eu vou explicar um pouquinho e como que a gente faz essa conta, né, para tentar adivinhar, né, quem que é esse beta 0 e esse beta 1 estimado. Né? Então a gente vai ter x1, y1, né, um par aí, xn, yn, né, n pares, né, que vai ser uma amostra aleatória de tamanho n, onde essa relação é verdadeira. Então, para cada valor de y, a equação é y igual a beta 0 mais beta 1 xi mais ui, né? Isso sempre acontece. Então, a gente o que tem, né? A gente vai ter valores de y, valores de x, né? E a gente está interessado em calcular uma reta, né? Dessa forma a sua aqui. Tá? Só que eu poderia calcular infinitas retas. Poderia colocar outra reta um pouquinho em paralelo mais em cima, mais para baixo, um pouquinho mais inclinada, um pouquinho menos inclinada. Eu tenho infinitas possibilidades. Mas eu preciso uma reta. Então, como eu vou escolher essa reta? A gente vai escolher essa reta, né, de forma que ela minimize a soma de quadrados dos resíduos. Onde os resíduos, que são os U e chapéu, né, são quem? O valor original, o y, menos o valor estimado. Né? Aquela diferença, tá, é o resíduo. E, logicamente, né, para calcular esse y chapéu, eu preciso de valores beta 0 e beta 1. Né? Preciso deles. Beta 0 e beta 1. Né? Então, como eu vou querer minimizar a soma de quadrados, né, no fundo eu vou buscar esses beta 0 e beta 1 de forma que minimizem essa soma de quadrados. Né? Então, eu quero minimizar essa soma toda, só que essa soma toda é basicamente isso aqui. Né? Estou substituindo y chapéu pelo que está aqui em cima, né? Elevado ao quadrado. Né? Então, esses valores de beta 0 e beta 1, que vão minimizar essa soma de quadrados resíduos, vão ser meu beta 0 chapéu e meu beta 1 chapéu. E como vocês devem lembrar de matemática, né? E quando a gente quer minimizar alguma função, a gente faz o quê? Derivada. Né? A gente tem que derivar, né, essa expressão, né, igualar a zero para obter os pontos candidatos. Né? E depois que a gente tem os candidatos, a gente deriva de novo, avalia esses pontos candidatos na segunda derivada e verifica se de fato esses pontos aí são pontos de mínimo. Né? Porque o nosso objetivo aqui é calcular pontos de mínimo. Professor, Oi? mas precisa derivar mesmo sendo uma reta? Oi? Precisa derivar mesmo sendo reta? Precisa derivar.
o bom de ser uma reta que ela fica bem mais fácil na conta, né? Então, a gente vai derivar em função de beta 0, né? O 2 vai cair, vai ficar o que está aqui dentro, né? Que está dentro do parênteses, né? Quando você derivar o beta 0, vai ficar simplesmente o menos 1, né? Então vai ficar menos 2, a somatória desse cara aqui. Se você derivar em função de beta 1, vai ter quase a mesma coisa, né? Só que aqui tem multiplicado por x, e, né? Então, vai ter essas duas equações, né? Derivou em função de y, de beta 0, de b0 e de b1. Tem duas equações aí, né? Então, a gente tem que igualar a 0, né? Cada uma delas, né? E aí você tem duas incógnitas, né? Que são beta 0 e beta 1, e duas equações, né? Então, duas equações, duas incógnitas, a gente vai conseguir aí resolver o problema, né? Então, você vai resolver, né? E depois de resolver isso aí, você vai chegar que beta 1 tem essa forma aqui, né? E beta 0 tem essa outra forma aqui, né? Alguém tinha me perguntado, né, se esse beta 1 tinha alguma coisa com correlação, né? De fato, né, se vocês veem aqui, a parte de cima tem toda a cara de uma correlação, né? Correlação de uma com a outra. Não é exatamente correlação, mas dá uma impressão, porque eu falei mais ou menos correlação, né? E bom, essas equações em 1, elas são conhecidas como equações de primeira ordem, né? E delas a gente concluiu que esse cara que está em vermelho aqui, em parênteses, é nada mais do que o chapéu, né? Então a média do chapéu, né? Se você dividir por N todo mundo, né? A média do chapéu é 0, né? E a média também de x, o chapéu, né? Ela também é 0, né? Se dividir por N todo mundo, né? Vai dar isso aí tranquilo. Mas como a gente sabe que de fato esses caras que eu calculei aqui são pontos de mínimo, né? A gente precisa calcular a segunda derivada, né? Vai calcular a segunda derivada, vai avaliar esses pontos, né? E você vai ter uma matriz, né, de segundas derivadas, né? E você basicamente verifica, né, se todos os caras, esses autovalores são positivos, né? Mas de fato, esses pontos aí minimizam, então vocês não vão precisar derivar e fazer a segunda derivada. Quem quiser, pode fazer também. Tá? Esse método que eu expliquei, né, que a gente fica derivando e tudo mais, calculou, né? Esse método é conhecido como mínimos quadrados ordinários. Por que mínimos quadrados? Porque lembra que o problema todo começou porque eu quero escolher os valores de beta, né, que minimize a soma de quadrados. Né? Minimize mínimo. Quem? Quadrados, né? Mínimos quadrados, né? E por que ordinário, né? Porque o método é bem ordinário, né? É simples pra caramba. Né? Então, por isso que chama mínimos quadrados ordinários. Né? Porque é um método simples, né? Que minimiza quadrados. Né? E esse método é amplamente utilizado nessa disciplina. E, assim, embora seja ordinário o método, né, ele tem bastante propriedades interessantes, tá? Ele é bastante utilizado em regressão. Logicamente que tem outras formas mais complexas, tá? Mas a gente vai focar nesse mínimos quadrados ordinários, tá? E, bom, a gente tinha essa relação tinha esses beta 0 e beta 1, tá? Só que se eu dividir em cima e embaixo por n menos 1, o que está no numerador vai ficar a covariância, e o que está no denominador vai ficar a variância de x. Então, tenho covariância sobre a variância de x. Só que se tenho covariância, tem uma relação com a correlação, né? De fato, a correlação é quem? A correlação é igual a covariância dividido pelo desvio padrão de cada uma das variáveis. Né? Então, se eu trocar essa covariância pela notação da correlação, né, eu vou ter que meu beta 1 de fato é a correlação, multiplicado por essa carinha aqui, né, que é o quociente entre o desvio padrão de y e o desvio padrão de x. Né? É por isso que eu falei, né, quando alguém perguntou, que de fato esse beta 1, né,
vai ter uma função, né, basicamente, da correlação. A correlação tem um papel importante aí. Ou seja, a gente tem 3 formas diferentes de calcular o beta 1. Tá? E uma coisa que eu quero mencionar aqui, para evitar erro de quando vocês forem estudar, que vocês vão encontrar muitas vezes os termos estimador, estimativa, valor estimado. E a princípio você pode pensar que é tudo isso igual, mas não é. Tá? Quando a gente fala de estimador, está falando da fórmula mesmo, da cara que esse cara tem, né? Do que a gente vê da fórmula. Quando a gente utiliza valores observados, né? Aplica esses valores na fórmula e obtém um número, tá? Vamos supor 5. Esse 5 é a estimativa ou o valor estimado. Então, o estimador é a fórmula, a estimativa é o número. Tá? Só para terem cuidado na hora que forem ler algum material, né? Para não ficarem confusos. E para que eu fiz essa conta? Porque eu não conhecia nem beta 0 nem beta 1. Então, agora que eu estimei esses caras, né? Eu consigo obter minha relação, né? Então, olha, meu Y chapéu, né? Meu Y estimado vai ser quem? Beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu, X. Né? Então, é assim que eu vou calcular meus valores estimados, ajustados. Né? Então, agora a gente vai ter essa relação. Né? A uma unidade, né? que aumenta X, né? que é observado, né? Meu valor estimado aumenta beta 1 chapéu unidades. Né? Que é aquilo que a gente já tinha falado, simplesmente substituindo o y e os betas, né, por suas versões estimadas. Tá? Então, esse beta 1 chapéu nos diz quanto varia y chapéu quando x aumenta em uma unidade. Né? E lembrando que esse beta 1 pode ser positivo, negativo, né? Não tem problema. Só para fechar a aula, eu vou passar rapidinho alguns exemplos no R, tá? Que a gente vai rever nas próximas aulas, tá? Eu só passo por aqui para a gente ter uma ideia, tá? Informações sobre o salário, tá? Anual em milhares de dólares e o retorno médio sobre o patrimônio líquido dos últimos 3 anos, tá? O ROE, tá? A gente tem essa informação de 209 CEOs, tá? Que estão nesse dataset aqui, CEOSAL1, desse pacote aqui, Wallrich. Né? Vocês já aprenderam a instalar pacote, então você vai ter que instalar o pacote, carregar o pacote, para só após ter feito isso, termos acesso a esse conjunto de dados que está dentro do pacote. Tá? A gente quer estudar a relação de salário, né, dos CEOs com o ROE, né, com o retorno médio sobre o patrimônio líquido. Né? O que a gente espera, assim, pensando, né? Pô, que um CEO que dá um maior patrimônio, ele ganha um maior salário, né? Então a gente vai pensar que a princípio a gente pensa que esse beta 1, vai ser positivo, né? Então, vamos ver como funciona isso. Instalei o pacote, o Wallrich. Instalei esse pacote dplyr, né? Que me permite fazer as operações que a gente vai ver na próxima laboratório de R. Basicamente, eu estou falando assim, pega o conjunto de dados CEOSAL1 e então seleciona as variáveis salário e ROE e então me mostra as 3 primeiras. Só para mostrar aqui, né? Então, esse carinha estranho chama pipe, a gente vai ver na outra aula, tá? E esse pipe, quando você lê ele no código, você interpreta ele como e então faça alguma coisa. Pega o conjunto de dados e então seleciona, e então mostra as 3 primeiras. Né? O que a gente tem? Que para o primeiro CEO, né, a gente tem que esse daqui é o salário anual, tá? E o retorno médio em porcentagem foi 14,1. O segundo CEO ganhou um pouquinho menos, né? E o retorno em porcentagem, né? O retorno médio sobre patrimônio líquido foi 10,9, né? O terceiro CEO tem um salário um pouquinho maior, né?
Só que esse retorno em porcentagem também foi um pouquinho maior, né? Se a gente quisesse ter uma ideia, né, estatísticas descritivas dessas duas variáveis, né, basta fazer um summary dessas duas variáveis, né? Peguei o conjunto de dados e então selecionei as duas variáveis e então fiz um summary, né? A gente tem que o salário mínimo é 123, né? O máximo é 14.122, né? O ROI mínimo aqui foi 0,5%, o máximo foi 56, né? A gente vê que temos uma variabilidade aí, né? O que é interessante para nós, porque se não existir variabilidade, a gente vai olhar o quê, né? Os modelos são importantes porque a gente se aproveita dessa variabilidade, né, para encontrar algum padrão aí dessa variabilidade. Se não tiver variabilidade, a gente não tem nada para fazer. Vamos supor que todo mundo ganha salário igual, né? Se todo mundo ganha salário igual, não faz diferença quanto que o ROI aqui, né? Então, beleza. A gente tem essas duas fórmulas para calcular os betas. Então, a gente vai ter que escrever isso no código, né? Então, o beta 1 vai ser que a covariância desse seu sal 1 em maiúsculo, né? Que tem essas duas variáveis, né? Como a covariância vai me dar uma matriz, que vai me dar na diagonal as variâncias e fora da diagonal as covariâncias, eu quero a posição 1, 2, né? Que é fora da diagonal. Vou dividir sobre a variância da variável x, que no meu caso é ROE. Para quê? Para calcular beta 1 chapéu. Né? E para calcular beta 0 chapéu, eu vou calcular a média da variável y, que é salário, menos o beta 1 chapéu que já calculei aqui em cima, multiplicado pela média da variável x. Então, eu fiz isso e calculei. Calculei e me deu que meu beta 1 é 963 e bolinha, e meu beta 0, não, desculpem, meu beta 0 é 963 e bolinha, né, que está na ordem, né, e meu beta 1 é 18. Tá? E se vocês quiserem praticar, podem tentar implementar com essa outra fórmula, né, que vai dar a mesma coisa. Tá? Logicamente que vocês não vão fazer isso na prática. Né? Eu fiz aqui isso para vocês verem como que faz. Né? E, que seria assim, seria um parto, você faz isso toda hora, né? Seria bem cansativo, né? Bem puxado. Existe o comando pronto para ajustar uma reta de regressão no R. Né? Esse comando pronto é através da função LM. LM vem de Linear Model, modelo linear. Né? A gente está estudando um modelo de regressão linear simples, né? Que é o modelo linear. Né? A gente pega a função LM para ajustar. E como é que funciona? Você coloca a variável dependente, né, o y, colocar aquele tio, né, e a variável independente, que é o x. Né? Então, salary, tio, ROI. Né? E como é, a função não consegue adivinhar, você tem que falar para ela qual que é o conjunto de dados que está pegando. Né? O conjunto de dados chama seu sal 1 maiúsculo. Né? Que é quem? Que é esse cara que eu criei aqui. Né? Tem o seu sal 1 minúsculo, que é original. Né? Eu selecionei unicamente duas variáveis, né, e coloquei aqui. Então, ele calcula o modelo, né, e me dá os valores, né, beta 0 aqui, que eu intercepto, e o ROE, né, que é exatamente igual que eu tinha calculado aqui. Tudo bem, arredondada para uma casa decimal, né, mas deu a mesma coisa. Ou seja, quer dizer, como esse ROE está em porcentagem, se ele aumentar em 1%, tá, espera-se que o salário anual, né, aumente em $18.500 para aquele CEO. Então, logicamente que os CEOs sabem essa relação, vão querer dar um maior retorno, né, para aumentar o salário. Né? Então, o que esse cara fez? Né? Eu plotei aqui o salário, e o X, e o ROE. Né? Então, a função, esses betas chapéu que ele calculou, é a equação dessa reta aqui. Então, ele calculou essa reta aqui. Tem valores fora? Né? Tem. Tudo bem. Né? Mas essa foi a reta que ele calculou. Tá? A gente pode pegar outro conjunto de dados. Tá? Acho que ainda tem tempinho. Tem 5 minutos.
Isso. Só que dessa vez esse conjunto de dados, ele contém informações de vendas, tá? De um determinado produto em 200 lojas diferentes, tá? E junto a essas vendas, tá? Tem o gasto em publicidade em 3 tipos diferentes de mídia: TV, rádio e jornal, tá? E a gente está interessado em quê? Estamos interessados em aumentar as vendas do produto, né? Todo mundo quer aumentar, né? Mas a gente não consegue aumentar as vendas do produto diretamente, né? A gente não consegue acordar amanhã e falar: hoje eu vou aumentar. A gente não consegue fazer isso. A gente não tem controle. Mas o que a gente consegue é, se existir uma relação entre vendas e gastos de publicidade, né? A gente pode construir um modelo que nos ajude a entender essa dinâmica, né? E vamos supor que a gente quer aumentar as vendas no final de semana. A gente vai injetar dinheiro na publicidade, né? Porque a gente espera que o valor esperado das vendas, né, vai aumentar quando aumentar meus gastos de publicidade. Então, para fins ilustrativos, eu vou pegar quem? Eu vou pegar os gastos de publicidade feitos pela TV, unicamente, tá? Então, eu quero um modelo dessa forma, né? As vendas, igual a beta 0 mais beta 1, TV, que são os gastos de publicidade pela TV, mais U, né, que esse termo é aleatório, tá? Então, os dados estão nesse link aqui, tá? Vocês podem fazer clique, eu acho que vai dar certo, tá? E eu vou salvar como um nome, só porque é muito grande o nome, tá? Eu vou salvar. E com a função read.csv, eu vou ler esse conjunto de dados, né, que está aparecendo aqui. Tem várias informações, né? Tem uma variável X, a variável TV, rádio, newspaper e sales. Eu vou trabalhar unicamente com sales e TV, tá? Eu vou pegar esse conjunto advertising e então vou selecionar sales e TV. Então vou fazer um summary disso para ver se tem variabilidade, né? Tem variabilidade? Sim. Então faz sentido eu tentar fazer algum modelinho aí, tá? E se eu faço um gráfico dessas duas variáveis, tá? E no eixo Y temos as vendas e no eixo X temos a TV. A gente, na nossa cabeça, a gente consegue traçar uma reta que acompanha o comportamento, né? Então a gente vai tentar encontrar essa reta, né? Então a gente aplica o modelo linear, né? Sales em função de TV, né? Do conjunto de dados advertising, né? Deu que o intercepto é 7 e o beta associado à TV é 0,04. Então, essa reta que a gente calculou é essa reta aqui, né? A gente vai trabalhar com um modelo, né, que siga essa reta, né? Logicamente que a gente não precisa quando a gente faz um modelo, a gente quer pegar o padrão geral, né? Não tão específico para acompanhar todo o ponto. A gente não quer isso, a gente quer um padrão geral. Tá? Então, na aula de hoje, o que a gente viu, né? A gente conheceu quem que é esse modelo de regressão linear simples, né? A gente viu por que os parâmetros beta 0 e beta 1 eles precisam ser estimados, né? Por quê? Porque a gente não conhece eles. Então, o melhor que podemos fazer é, em função dos dados, né, estimar esses caras, né? E vimos que esses caras poderiam ser estimados, né? São estimados de fato pelo método de mínimos quadrados e ordinários, né? A gente viu 2 exemplos, né? Um deles que está no pacote Goldrich e outro do conjunto de dados advertising que a gente importou da Internet Pro R, né? Mas a pergunta agora é: será que esses modelos são bons? Eles são ruins? A gente não sabe nada disso. A gente pediu pro R uma coisa e o R cuspiu 2 números, que são o beta 0 e beta 1. Chapéu, né? Será que isso é bom? Será que esse modelo tá bom? A gente não sabe, né? A gente vai estudar isso nas próximas aulas, né? Será que esse modelo tá legal, não tá e tudo mais, né? A interpretação dos beta chapéu, será que é sempre igual? Né? A gente vai estudar tudo isso também, tá? E podemos confiar nesses valores de beta chapéu?
A gente vai ver isso também ao longo da disciplina, tá? Quem quiser dar uma olhada, é só ver o livro-texto que eu estou utilizando desse Waldrich aqui. Tem aquele James também de Introduction to Statistical Learning. E para quem gostar mais de matemática, quer ver como que são feitas as contas manualmente, pode ver esse Johnson e Ginato aqui. Tá? Mas o livro-texto é o Waldrich. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, tá? Eu extrapolei aí um minuto de aula hoje. Professor, Sim. só uma dúvida sobre o R.